Fala galera, aqui é o Rio e seja bem-vindo de volta ao Aprenda Qualquer Coisa. Esse vídeo aqui eu tô gravando no computador direto porque eu tive um problema técnico com a iluminação, então eu não vou conseguir gravar com a câmera normal, com a iluminação e com tudo mais. Então tá sendo um vídeo bem rústico, mas o conteúdo, como sempre, tem a sua qualidade. Então, o que a gente vai falar no vídeo de hoje? Sobre como estudar faltando apenas 6 meses para o vestibular. Se nada acontecer, se o vestibular não for adiado, cancelado, são 6 meses que a gente tem. Mas enfim, eu acho interessante você aproveitar essa pressão de tempo para você começar a estudar realmente, né? Pensando que faltam só 6 meses. Porque a pressão do vestibular chegando é um grande motivador para a maioria das pessoas. Então, ou você desiste de estudar agora, ou você aproveita essa pressão do vestibular e comece a estudar com tudo agora. E eu vou te explicar nesse vídeo como que você faz, vou dar algumas dicas, eu quero explicar para vocês como que você faz para conseguir estudar tanta matéria que tem para o vestibular, mesmo que você não tenha assim tanto tempo daqui para frente, né? Então uma das perguntas que o pessoal mais faz é: será que é possível passar no vestibular estudando só 6 meses? E eu vou responder isso nesse vídeo aqui muito em breve. Mas antes, não esquece de deixar seu comentário, seu like, sua inscrição e ativar o sininho aqui para colaborar com o meu trabalho, beleza? E para também ajudar no crescimento do canal, que está indo para os 15 mil inscritos. Enfim, será que ainda dá tempo? Essa é a pergunta. Quem acompanha o meu trabalho aqui no canal sabe que é a pergunta que eu mais odeio do mundo, porque é a pergunta muito idiota, desculpa. Tem pergunta, nenhuma pergunta é idiota? Não, essa pergunta é idiota. Por quê? Porque eu fico muito puto com esse negócio. Porque não é uma questão de dar tempo ou não dar tempo. Se você quer passar no vestibular, você tem que correr atrás, tá? Você dá um jeito disso ser possível. Não importa se são 6 meses, se são 2 meses, se é 1 ano. Então, não é que obrigatoriamente você que está perguntando isso, você não está afim de estudar, está com preguiça, enfim, não é isso. Mas esse tipo de pensamento leva você a se tornar uma pessoa que vai pelo caminho da preguiça. Você está procurando uma desculpa para você não começar a estudar agora, porque você quer ouvir alguém falar assim, não é possível, não vai dar, para você se sentir menos mal, né? Que você não está estudando, que você não fez as coisas que você deveria fazer, enfim. Mas não faz sentido, né, esse tipo de pergunta. Por quê? Se a pessoa não estudar direito, você pode dar 1 ano, 2, 5 anos, ela não vai passar. Se você estudar direito, você pode dar 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela vai passar. É assim que funciona. Depende de você como estudante, depende da sua motivação, depende do seu método, depende de diversos fatores. Essa pergunta em si não faz você passar ou não no vestibular. Saber disso daqui, ninguém sabe dessa resposta, né? É uma resposta individual de cada um. Então por isso que eu falo que é uma pergunta besta de perguntar para outra pessoa. Você que vai responder essa pergunta para você mesmo, né? Você acha que é possível ou você acha que é impossível? Se você acha que é possível, dá tudo de você. Se você acha que é impossível, simplesmente não tenta, tá? Não sei, tenta no outro ano. Mas eu acho que é uma pergunta muito importante para você treinar o seu autoconhecimento e você ver o que realmente está rolando dentro de você, porque você não está estudando, porque você não está fazendo as coisas, porque você ainda está duvidando de que é possível, porque você ainda não começou. Enfim, é uma pergunta aí muito importante, tá? Passado essa primeira questão essencial, filosófica, existencial, a gente vai falar como passar realmente, como estudar nesses 6 meses, né? Então, quem baixou o plano de estudos lá no começo do ano que eu postei, né, já deve ter visto que existe, eu já planejei naquela época, uma versão do plano para esses 6 meses. Como que ele funciona? Você vai encurtando o tempo que você tem de estudo para cada dupla. Então, se você não sabe do que eu estou falando, clica no vídeo aqui no card ou na descrição, vai lá e baixa o plano, tá? Então vai ser assim, você vai estudar 2 matérias por mês. Então, por exemplo, em maio você vai estudar matemática e geografia, a disciplina inteira. Depois você vai estudar física e português e por aí vai. Setembro seria um mês extra, né? Eu sei que existem atrasos, então você vai ter um mês extra para você estudar o que faltou. E depois em outubro você faz simulados e revisão final. E aí a grande questão, né, que as pessoas não entendem é que na nossa cabeça você deve estar se perguntando, mas como que eu faço para encaixar toda a disciplina, o estudo de matemática e geografia em apenas 1 mês? Não dá tempo. Estudar matemática inteiro de 3 anos em 1 mês é um negócio muito doido para a maioria das pessoas, né? E aí que está a grande questão. Você tem que desapegar
Essa é a terceira dica desse vídeo, a terceira parte desse vídeo. Desapega do perfeccionismo. Desapega do conceito de que para você ir bem na prova, você tem que saber tudo. Ou que você tem que ler tudo, fazer todos os exercícios. Isso não existe. Né? Você pode sempre, essa ideia de perfeição ela é uma grande ilusão das pessoas. Por quê? Porque você sempre pode aprofundar mais e mais. Então, você pode estudar 1 ano de matemática muito bem e vai faltar coisa. Você pode estudar 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos e vai continuar faltando coisa se você ficar procurando coisa para estudar. E o processo inverso também é verdade. Você pode simplificar e enxugar essa matéria toda desses 3 anos tentando buscar o que é mais importante. Então você desapega, por exemplo, das matérias mais difíceis, você desapega das coisas que você não está entendendo, você desapega do que cai menos e você deixa para lá, pula. Né? E com isso, estudar em 1 mês ou 2 meses se torna possível, porque você não está estudando tudo. Você nunca vai estudar tudo, essa que é a grande questão. Então essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Você não tem que se apegar em devorar o livro todo. Você tem que simplesmente fazer o que tem que ser feito. Tá? E é claro que quem quer passar em medicina, você tem que colocar na sua cabeça o seguinte: você vai estudar 6 meses contra uma pessoa, competindo com uma pessoa que está estudando há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Né? Então, como essas pessoas tiveram mais tempo para estudar, obviamente elas vão ter mais probabilidade de ver a matéria. Se você quer competir com elas, o que você tem que fazer? Você tem que dar o seu sangue. Você tem que realmente se esforçar nisso. Se aquelas pessoas estão estudando 8 horas por dia, o que você pode fazer a mais para você ganhar nessa competição delas, para você passar em 6 meses? Você pode, sei lá, você pode estudar mais do que 8 horas? Você pode estudar 12 horas por dia? Pode. Mas seu cérebro vai conseguir absorver tanta informação? Não sei. Eu acredito que não. Eu acredito que tem um limite do tanto que você pode estudar num dia para você ainda se tornar produtivo. E eu acho que esse limite fica muito próximo das 4 a 6 horas de estudo diários. Mais do que isso é difícil de você reter. Tá? Então, depende. Né? O que eu acho que é o caminho mais recomendado é você aprender a estudar melhor. O que é aprender a estudar melhor? Se você pega o seu livro, ou então se você vai estudar, por exemplo, você assiste videoaula. Você vai lá, você assina um cursinho online, você assina um Estude, um Descomplica. Você vai lá na videoaula, você vai aprender uma matéria, sei lá, funções. A videoaula, eu já vi, são 3 videoaulas de 1 hora cada. Então são 3 horas para você aprender função básica. Se eu pego o livro para ler sobre funções, e se eu lembro alguma coisa da escola, eu já tenho uma noção, mesmo que eu tenha ido mal na escola, se eu já tenho uma noção, o que eu faço? Eu pego esse livro, esse capítulo de funções, são 10 páginas, e essas 10 páginas correspondem às 3 horas de videoaula deles. Então, quanto tempo você demora para ler 10 páginas? 1 hora, no máximo? Né? Então, essa que está a questão. Você pode encontrar um outro método que te torne mais produtivo. Dentro dessa leitura, ainda existem formas de você tornar essa 1 hora em 30 minutos, em 20 minutos, em 15 minutos. Né? E é o que eu falo para o pessoal lá do Gabaritei. Você tem que fazer aprendizagem dinâmica. Conforme você vai avançando, você vai pegando, né, a familiaridade com o conteúdo lá do curso, você vai aprendendo a entender o que é importante e o que não é importante. Ou então a relacionar um assunto que você está vendo agora com alguma coisa que você já sabe. Isso agiliza o processo que você vai fazer o estudo. A ordem que você vai estudar também pode influenciar. Se você começar pelos exercícios, se você pegar a prova do Enem, por exemplo, pegar todas as questões e tentar descobrir como resolver elas, ao invés de estudar pelo capítulo, que nem eu falo no método dos 2 meses. Então isso é o que faz a diferença, de você conseguir competir estudando 6 meses contra alguém que está estudando há 1 ano, 2 anos. Essa é a grande diferença. As pessoas, às vezes, elas superestimam a forma que as outras pessoas estão estudando. Você acha, nossa, aquela pessoa está estudando 8 horas por dia o ano inteiro, mas a maioria das pessoas estuda 8, 10 horas por dia muito mal. Né? Se você estudar 4 horas por dia muito bem, você ganha dessas pessoas em termos de produtividade. Não tem como. Tá? Então, eu acredito de verdade que método, mentalidade e produtividade, né, e motivação, são as 3 coisas mais importantes. Método,
motivação e esqueci a outra coisa já, enfim. Eu acho que isso que faz a diferença. Quantidade de tempo é o menor dos problemas de quem está estudando. Quantidade de tempo não faz diferença. Tem gente que estuda 5 anos e não passa no vestibular. Tem gente que estuda 2 meses, 6 meses, passa no vestibular. Então não é a quantidade de tempo. Tira da cabeça que a quantidade de tempo é um fator importante. A grande questão é como você utiliza seu tempo, né? O que você faz? O quão motivado você está? Lembrei, era a mentalidade. Qual que é a sua mentalidade para aprender? Você tem uma mentalidade positiva ou negativa? Eu falei isso no vídeo da semana passada ou retrasada, né? Como a mentalidade positiva ela afeta no desenvolvimento da pessoa. Então tudo isso é importante, tá, galera? Não acha que eu estou falando isso daqui só porque me convém. Não, é porque realmente isso aqui é comprovado. Enfim, próximo passo depois de desapegar é você aprender a priorizar. Né? Que tem muito a ver, as duas coisas são muito ligadas. Então, assim, quando a gente está falando de estudar essas 2 matérias em um mês, você tem que saber priorizar. Não só priorizar o que é mais importante, o que é essencial, que eu já falei disso também aqui no canal esses últimos dias, mas você perceber o seguinte: se você tem que estudar matemática e geografia e você não sabe matemática, o que é mais importante de você aprender? É matemática, não é? Concorda? Não tem como você passar um mês inteiro, você tem um mês de prazo, você passa 3 semanas estudando geografia, simplesmente porque você gosta de geografia, você acha mais fácil. Matemática você acha difícil, o que você faz? Você evita matemática. Aí vai sobrar uma semana para você estudar matemática e você vai falar: Rio, seu método não funciona. Eu tentei fazer e não deu certo, porque eu estudei geografia só. Mas não é isso que eu estou falando para você, né? Acho que as pessoas não conseguem entender isso. Se é matemática e geografia, o que é mais importante? É matemática, óbvio. Matemática é o mais importante, porque ela é pré-requisito de física e química. Matemática é o que dá mais nota no Enem. Então matemática é onde as pessoas têm mais dificuldade. Então você tem que pegar desse um mês, na prática, você estudaria matemática por 3 semanas e meia e geografia no resto que sobrar, entendeu? Ou então você vai estudar matemática o dia inteiro e quando você se cansar, você vai lá e lê 30 minutos de geografia. Se você não conseguir priorizar desse jeito, o que você está fazendo? Você está fugindo do que é difícil, né, da matemática, indo para a geografia que é mais fácil. Você está priorizando aquilo que é mais conveniente e fugindo daquilo que é importante. É que nem a pessoa que vai e fala que ela começa a estudar, aí ela para de estudar e vai pegar um lanche. Aí ela volta a estudar, aí ela vai e arruma o quarto. Aí ela começa a estudar e vai e joga videogame. O que ela está fazendo? Ela não está sabendo priorizar. Então, disciplina é basicamente isso, é você saber priorizar as coisas. Você saber o que é mais importante e fazer aquilo que é mais importante sem dar desculpas. Então, um dos passos mais importantes, eu diria aqui, é você priorizar o que realmente importa. Você tem que analisar isso daqui e eu não preciso dizer para você, é uma coisa óbvia, né? Se você não percebeu ainda que matemática é mais importante que geografia no vestibular, não sei o que eu posso falar para você. Enfim. Por fim, última dica que eu vou dar nesse vídeo aqui, que já está ficando longo, é o seguinte: questões primeiro, vale a pena? Então vai depender muito da pessoa, né? Eu gosto bastante e muita gente que aplica isso daqui diz que tem resultado. Começar, ao invés de você sair estudando, lendo o livro todo, o que você faz primeiro? Você dá uma olhada nos exercícios, você não precisa nem fazer eles, mas dá uma lida em um ou em outro, né? Não precisa ler todos, pega um ou outro e vai lendo para você entender o que você precisa saber do capítulo. O que vai cair na prova. E aí, quando você for aprender a matéria, você vai perceber o seguinte: tem algumas coisas que você já sabe, né? Que você já aprendeu na escola, que você sabe por causa do cotidiano, porque você, enfim, você já sabe algumas coisas e aí você não vai perder tanto tempo estudando aquilo. Tem algumas coisas que não caem, você vai perceber isso vendo as questões. Quando você estiver lá lendo o livro, você vai ver: nossa, isso aqui não tem nada a ver com o que estava perguntando ali, né? É uma coisa que não cai. Eu não me esqueço daquele meu vídeo de história, quando eu comecei a estudar história com vocês, que ele começou a explicar da Grécia Antiga e aí falava dos jônios, do eólicos e não sei o que lá, de vários povos gregos, um monte de nome. E eu te pergunto, para que o livro explica esses nomes, se esses nomes nunca serão cobrados no vestibular? Se o livro mesmo não explica quais são esses povos, né, de jônios, eólicos, enfim, não tem nenhuma informação concreta sobre isso, né? Então,
Tem muita gente que vai lá e lê aquilo e foca em decorar esses nomes. Faz mapa mental e coloca esses nomes. Perde esse tempo todo fazendo isso daqui. E quer decorar esses nomes. Sem perceber que é uma informação inútil que não tem por que cair numa prova. Né? A não ser que a prova seja muito mal elaborada, né? A não ser que a prova seja muito ruim. E tem alguns vestibulares que são assim. Inclusive o Enem é assim, é um pouquinho ruim. Então, você tem que começar a criar esse feeling. E esse feeling você cria vendo as questões. Se você só ficar estudando e você não entender o modelo de questões da prova que você vai prestar, você vai acabar estudando coisas que não caem. Né? Você vai entender o jeito da prova, né? Qual que é a personalidade daquela prova. Então o Enem, por exemplo, de matemática, ele cai muita coisa cotidiana, muita coisa interpretativa e cai muita matemática básica. A prova da FUVEST de matemática, qual que é a diferença? A prova é super direta, né? Então, f de x igual a 2x mais 4. Qual que é a função inversa disso daqui? É isso que ele pergunta. Ele não fica contextualizando, dando textinho, uma historinha para você entender. Não tem que interpretar. Você tem que ver, saber como é que resolve, aplicar a fórmula, resolveu. Pronto, é isso. Então, cada prova vai ter uma personalidade. Você só vai entender essa personalidade, como estudar para a prova, vendo as questões da prova, né? Então, analisar as questões primeiro é interessante. Eu deixo aqui como dica para vocês, uma dica final para você que quer aproveitar melhor esses últimos 6 meses. Tá? Não diria nem últimos 6 meses, né? A gente tem mais ou menos uns 8, 9 meses no ano. 6 meses, então a gente não passou nem da metade do prazo ainda. Tem muito tempo para estudar. Né? Então, faça o seu melhor a partir de agora. Aplique essas dicas. Tenta aproveitar o tempo. Utiliza a falta de prazo como motivação. E não fica pensando se o vestibular vai ser cancelado ou não. Eu vou repetir isso. Porque se o vestibular não acontecer esse ano ou se for adiado, você que está estudando agora, você vai ter vantagem sobre todos aqueles que não estão estudando porque acham que não vai acontecer. Então aproveita esse tempo a mais que você tem para você ir atrás. Né? Se você não consegue ir atrás demais, vai atrás um pouquinho, dá uma estudadinha aqui e ali, isso já vai te ajudar no futuro para você ter alguma vantagem, beleza? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desculpa aí pelo formato bem rústico e caseiro, e nos falamos no próximo vídeo, eu acho que vai ser quinta-feira, né? Eu vou postar provavelmente um vídeo sobre filosofia para vocês, ou de redação, o que vocês preferem? Comenta aqui abaixo e deixa um parecer, beleza? Então é isso aí, falou!